com e o elemento sem preposição são exigidos pelo mesmo verbo, tá? Então, se eu tiver a menina contou a verdade para os seus pais, quem conta, conta algo para alguém, ou a alguém. Então, a menina contou para os pais, a menina contou a verdade. Tem os dois complementos exigidos pelo contou. O aluno deu, quem dá um presente para ou a alguém. Então, deu um presente, deu ao professor, tá tudo ok aqui. VTDI, ou bitransitivo, como ele é também chamado, tá? E, por fim, mas não menos importante. Sora, Oi? quando tem dois complementos, então sempre um vai ser objeto direto e outro indireto, né? Se tiver a preposição, cuidado, vamos para o chat. Olha aqui. Se eu Não, tiver. tipo, não tem como ter dois diretos, ou tem. Pode ter uma sequência de enumeração. Eu posso dizer assim, ó. Eu comi ameixa, morango e abacaxi. Que combinação. Ó. Então, ameixa, morango e abacaxi, eu tenho ali 3 objetos diretos. Opa. 3 objetos diretos. Tá? Mas é porque eu comi isso, eu comi aquilo outro. Tá? Eu gosto de chocolate, de fruta e de suco. Tá? Então, são 3 objetos indiretos. Tá bem, Cuidado? Sônia, obrigada. Tá, Sora, cuidado. Fala, Henrique. eu tenho uma dúvida, tipo, o verbo estar, ele é intransitivo em todas as circunstâncias, porque, tipo, estamos felizes. Estamos já fica com sentido completo, eu não entendo muito bem isso. Não, o estar, ele está na lista dos verbos de ligação. Ligação, tá bom. Tá? Mas agora a gente vai ver as tretas. O quinto padrão e o último é o do verbo de ligação. Lembrem sempre disso aqui, ó. O verbo de ligação, ele não tem significado por si só, ele só aparece com a função, como o nome diz, de ligar o sujeito a uma característica do sujeito. Então, há um estado. Os únicos verbos que indicam estado são os verbos de ligação. É esse estado do sujeito, essa característica do sujeito da frase, não é objeto, é o predicativo. Predicativo é a característica que está onde na frase? No predicado. Então, olha só. É que eu era fã do Brad Pitt até muito pouco tempo atrás, eu não troquei meus exemplos, tá? Então eu tenho que botar. Mas é que ele pode ser um cretino, mas ele continua sendo lindo. Tá? O Brad Pitt é lindo. Tá? O Brad Pitt é lindo. Esse verbo ser não serve para nada na frase, a não ser relacionar lindo ao sujeito da frase. Então veja como essa palavra, o verbo não é completo, mas ele não é chamado de transitivo, porque a função dele não é, o lindo não se refere a ele, se refere ao sujeito. Então aqui eu tenho um verbo de ligação. O jogo continuava animado. Ó, o jogo continuava, teria outra ideia, mas o jogo continuava animado, eu tenho animado que se refere ao jogo. Os soldados estavam sem armas, às vezes não é só um adjetivo, pode ser uma locução adjetiva. Os soldados estavam sem armas, que seria a mesma coisa que desarmados, tá? Então, essas expressões que se referem ao sujeito da frase junto de um verbo, a tendência é que esse verbo seja um verbo de ligação. Sempre? Não. Nem sempre. Porque eu disse assim, ó, o aluno chegou atrasado, ó, chegar é um verbo significativo. Chegar é uma ação. Então, aqui eu tenho o chegar, que é intransitivo, e eu tenho. Cadê? Aqui. E eu tenho o atrasado, que é um predicativo do sujeito. Ok? O aluno chegou atrasado. Qual é a diferença? Como é que eu vou saber se ele é um verbo de ligação ou não, professora? Gente, verbo de ligação está em lista, tá? Verbo de ligação sempre está em lista.
Qual é essa lista? É essa daqui, ó. Ser, estar, parecer, andar, permanecer, ficar, continuar, tornar-se, virar, desde que indiquem estado do sujeito, ok? Então, se o verbo não está na lista, não é verbo de ligação. Se o verbo está na lista e não está indicando o estado do sujeito, não é verbo de ligação. Eu destaquei aqui essas primeiras letras porque foi assim que eu aprendi. Sepá, pefi, cotovi. Não era para ser legal, tá? É só para ser fácil de lembrar. Sepá, pefi, cotovi. Claro que tem várias outras maneiras, claro que tem até musiquinha disso que eu não conheço, tá? Mas tem. Então vocês podem ouvi-las, vocês podem fazer o que vocês quiserem para decorar os verbos de ligação. Mas se ele não está na lista, não é verbo de ligação. Então, por que que o aluno chegou atrasado não é verbo de ligação? Porque chegar não está naquela lista. Ok? Agora, eu vou dizer: o aluno está em casa. Em casa é característica do aluno? Sim ou não? Não, não é. Então, presta atenção, se eu tenho o aluno, que é o sujeito, eu tenho o em casa, que é um adjunto adverbial de lugar, tá? Estar aqui é de que tipo? Exatamente, não põe exclamação aí, Henrique. Não é uma pergunta, é intransitivo, tá? Cuidado com esse tipo de construção, tá? Então, se eu disser o aluno está doente, ó, o aluno está doente, está na lista. Doente é uma característica do aluno, então esse estar é verbo de ligação. Ok? Beleza? Mas o aluno está em casa não é, porque estar em casa não é um estado do aluno. O que tu subiu aí, Laura? Só ligou sem querer. Liguei sem querer, Sora. Mas o estar não pede complemento sozinho, não necessariamente, é que assim, ó, existem verbos, por exemplo, que eles são completos, mas eles não pedem complemento, eles pedem indicação de lugares ou circunstâncias. Tipo assim, se eu disser eu moro, tá completo isso? Não. Mas morar é verbo intransitivo. Só que quem mora, mora em algum lugar. Então, toda indicação de lugar, ó, lugar, vou botar melhor aqui, indicação de lugar, tempo, modo, serão sempre adjuntos adverbiais. Se eu tiver sujeito mais verbo mais adjunto adverbial, esse verbo será intransitivo. Sim? Então, eu vou botar na prova, tem várias situações em que a gente vai ter assim, ó, eu vou pegar verbos que estão no texto e vou pedir para vocês identificarem se o verbo se está classificado correto, se ele é transitivo. Ó, o verbo tal é um verbo de ligação, o verbo tal tem o mesmo referente, o verbo tal funciona como intransitivo. Tá? Tem uma questão de coluna na prova, que é para determinar se o que eu estou perguntando ali é uma expressão de adverbial ou se é um objeto direto ou indireto.
Então, tu vai ter que ir lá no texto e ver se indica circunstância, tem que saber identificar advérbio, ou se indica o complemento de um verbo. Então, isso tem na prova, tá? Falta pouco para terminar. O que mais tem na prova, tá? A acentuação, aquelas tipo a prova parcial, né, que vocês fizeram a quinzenal última, e tem uma questão de encontros vocálicos, desculpa, os encontros consonantais. Consonantais. Uma, tá? Somente isso, de fonologia. Fala, Antônio. Tu pode dar um exemplo de transitivo indireto com a preposição em? Confiar. Tu confia em, tu confia na, tu confia no, tu acredita em, tu acredita na, tu acredita no. Obrigado. Nem todas as preposições vão aparecer, né? Quem se refere a alguém. Quem gosta, gosta de alguém. Quem precisa, precisa de alguém. Quem opta, opta. Por, muito bem, John. Por, tá? É isso aí. Gente, encontro consonantal, só não esqueçam, né? Lembra da Patrícia, né? Que tem o TR ali, né? Patrícia, TR. Lembra do escola, né? Que tem ali o SC, nesse caso é um encontro, tá? Lembra que não precisa estar na mesma sílaba. Lembra que cada letra é um fonema no encontro, tá? Encontro só tem um encontro consonantal. Qual é o encontro consonantal da palavra encontro? Consoante. TR. Só o TR, muito bem. Tá? Só o TR. Só o TR. Porque em é som de em. Né? Não erra. Não erra. Tá, amores? Qual a diferença para o encontro vocálico? Vocálico é o hiato de tongo-tritongo, tá? Não tem nada a ver. O dígrafo é as duas letras com um som. Então, o dígrafo pode ser a vogal, mas não cai na prova, tá? Vogal mais M, vogal mais N, tá? Ó, vogal mais M, vogal mais N. Antes de consoante. Isso é dígrafo, tá? Dígrafo. Dígrafo. A parte de acentuação é que nem a coisa, eu vou dizer que a palavra é acentuada por tal razão, tu tem que dizer se é da mesma razão, né? Dá uma olhadinha nas regras que tem ali no livro, faz os exercícios do capítulo de acentuação, que vocês vão ir bem, tá? Mas tem umas 3, 4 questões só. Da parte do Ávila, nós temos questões de modos de texto, né? Identificar gênero textual, interpretação, se tem as tipologias, e tem uma. Não vou botar. Tem uma de interpretação bem direta, assim, ó, de verdadeiro ou falso. A primeira questão é de lacuna, com ortografia, tá? Então façam com calma, nada é absurdo. Tudo que vocês viram está ali e é similar às outras provas, tá? Vocês nos agradecerão